Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos de volta em mais um vídeo aqui no canal. E estamos dando continuidade à série sobre os pais da igreja. E no vídeo de hoje falaremos sobre Santo Atanásio de Alexandria, o Grande, considerado um dos maiores padres do Oriente. Vem comigo para conhecer quem foi ele. Bora lá? Santo Atanásio nasceu em Alexandria, no Egito, no ano 296, no século III d.C. O historiador Rufino de Aquileia vai relatar que certa vez o bispo Alexandre de Alexandria, olha a coincidência, estava em sua casa esperando algumas visitas e ao olhar para a praia viu crianças jovens ali brincando de dar o sacramento do batismo. E então ele se aproxima, observando, e percebe que eles faziam conforme era o rito. Mais do que isso, havia um que se destacava, e esse imitava um bispo. Então, sabiamente, o bispo, ao perceber aquela inocente brincadeira, acolhe todos aqueles jovens e os ensina, e oficializa aquele batismo, pois ele foi feito de acordo com o rito, e faz o convite, incentivando eles a buscarem a vida sacerdotal. Dentre eles, um que imitava bispo aceita o convite. Em 319, aquela criança cresce e, correspondendo ao incentivo do bispo, é então ordenado como diácono pelo próprio bispo Alexandre. Atanásio escreveu uma obra muito importante, chamada Contra os Pagãos. Essa é a primeira obra atribuída genuinamente a Santo Atanásio. Ainda em 319, quando Atanásio se torna diácono, Ário de Alexandria começou a espalhar e a divulgar, através de pregações, que Jesus Cristo era inferior ao Pai, sendo por ele criado. E imediatamente o bispo Alexandre, ao saber, exortou Ário e aqueles ensinamentos. Mas já era tarde, pois a propagação de Ário já se espalhava e era grande o número das pessoas que defendiam essa ideia de um Jesus criado pelo Pai. Isso se tornaria um grande cisma se não fosse resolvido logo. Houveram inúmeros concílios e sínodos regionais ou não para debater sobre a heresia de Ário, e Atanásio foi fundamental e, dada a sua amizade e também desenvoltura para muitos assuntos, ele é levado juntamente com o bispo Alexandre para o concílio de Nicéia, em 325, indo como secretário do bispo. E olha só, é o primeiro grande concílio da história da igreja, e Atanásio foi fundamental na defesa da teologia e da doutrina de que Jesus Cristo foi gerado e não criado, vindo da mesma essência do Pai, não sendo inferior a ele em nada, e estando junto ao Pai desde toda a eternidade, pois Ário defendia que havia um tempo em que Jesus Cristo não existia, habitando somente o Pai. E isso foi categoricamente confirmado como uma heresia. Ário foi excomungado, juntamente com todos os seus seguidores. Então, passando o concílio, que teve uma grande repercussão, até mesmo pela presença de Santo Atanásio, que não pôde expressar sua opinião, dado que somente os bispos estavam com voz, mas que pôde ouvir e também pôde desenvolver as suas defesas doutrinais. Dada tudo isso que eu falei, era óbvio que a sucessão do bispo Alexandre seria dada ao bispo Atanásio, mas havia uma disputa muito grande por quem seria o próximo bispo de Alexandria. E os seguidores de Ário e de também Melésio de Licópolis lhe eram grandes opositores. Antes de ser escolhido como bispo, Santo Atanásio visitou os desertos do Egito e lá conheceu muitos eremitas, entre eles o grande Santo Antão do Deserto. E é desse encontro que nós temos a angiografia de Santo Antão, provavelmente escrita pelo próprio Santo Atanásio. Este contato influencia Santo Atanásio a buscar mais radicalmente a sua santidade e também a ter uma vida de meditação. Então, em 328, Santo Atanásio é elegido como bispo de Alexandria, fazendo então com que o bispo Alexandre, que já estava numa idade muito avançada, se aposentasse. Assim daria início aos 45 anos como bispo de Alexandria. Tempo esse onde Santo Atanásio
gastou-se defendendo a fé contra as heresias, e neste tempo ele foi muito, mas muito perseguido, vindo a ter a frase que é lema dele, que é Atanásio contra o mundo. Santo Atanásio começa a ser muito perseguido, primeiro por imperadores, depois por arianos e também pela população, que muitas vezes era manipulada a se voltar contra Santo Atanásio através de falsas acusações. Santo Atanásio foi exilado 5 vezes por seus perseguidores. A primeira, a mando do imperador Constantino, que, se baseando em falsas acusações, o considerou culpado. Com a morte do imperador, Santo Atanásio retorna novamente para Alexandria, mas somente para descobrir que o filho do imperador Constantino renovou o banimento. Então, novamente, Santo Atanásio é exilado. Dessa vez, Atanásio vai para Roma, onde vai viver próximo do Papa, e assim busca esse exílio lá. Mas a distância não impediu Santo Atanásio de fazer um pastoreio da região de Alexandria, pois ele, com a caridade e através de cartas, trazia mensagens de paz, de amor, de exortação ao povo de Alexandria, que recebia como ele era o verdadeiro bispo de lá, e não o que estava no lugar dele. Estando em Roma, Santo Atanásio teve auxílio do Papa Júlio I, que fez um sínodo para investigar as acusações que ele tinha. E, tendo provas, foi dado que ele era inocente. Mas isso não mudou nada, pois havia muita oposição a Santo Atanásio. Por isso, ele só conseguiu retornar em 346, com a morte de seus opositores. Ele ficou lá em Alexandria por 10 anos e foi recebido como herói. Mas, passado este tempo, o imperador Constâncio II aderiu aos ensinamentos de Ário e, novamente, exilou Santo Atanásio. Mas desta vez, ele emitiu prisão e não exílio, o que fez com que Santo Atanásio fugisse para o deserto e lá se escondesse. E nessa época ele escreveu grandes obras, que eu vou listar agora. 4 orações contra o arianismo, apologia a Constâncio e apologia de fuga. Atanásio vai dizer que Constâncio era um precursor do anticristo, devido à perseguição e às intenções de manipular a igreja que ele tinha, mas que graças a Deus ele não conseguia. Com a morte de Constâncio II e depois da morte daquele que havia usurpado o império dele, Atanásio finalmente conseguiu retornar para Alexandria, mas sofreria ainda 2 exílios, um pelo imperador Juliano e outro pelo imperador Valente. Assim, passado esse tempo, finalmente, Santo Atanásio, já em idade avançada, retornou para Alexandria. E lá, nos últimos 7 anos de sua vida, gastou seu tempo tentando e conseguiu consertar tudo aquilo que tinha sido ensinado erroneamente. No dia 2 de maio de 373, ele, dormindo, veio a falecer, rodeado de amigos e irmãos fiéis, mostrando que, no fim, a paz reinou. Santo Atanásio foi um grande defensor dos evangelhos, da tradição, da doutrina da igreja, e, a exemplo de Cristo, foi perseguido. São Gregório de Nazianzo, um doutor da igreja, ele vai dizer: ele era verdadeiramente um pilar da igreja. Sua vida e sua conduta eram a regra dos bispos e sua doutrina era a regra de sua fé ortodoxa. Já São Cirilo de Alexandria vai dizer: Atanásio é um dos confiáveis. Ele não diria nada que não estivesse de acordo com as Sagradas Escrituras. A época que Santo Atanásio viveu foi uma época muito delicada, pois ele viveu a transição de uma igreja que era perseguida para ser uma igreja que era acolhida pelo imperador. Mas isso não impediu a igreja de sofrer, pois se antes a igreja era perseguida através dos imperadores e ofícios, agora a igreja sofria com as tentativas de manipulação e intromissão dos imperadores na fé. Santo Atanásio, ele defendeu a fé, a doutrina de tudo aquilo que vinha de fora, como os imperadores, ou até mesmo de dentro, como os ensinamentos de Ário e outras heresias de sua época. Santo Atanásio é um doutor da igreja, e seu lema é doutor encarnação, pois ele defendeu e ensinou sobre a encarnação de Jesus Cristo. Ele é considerado um dos grandes pais do Oriente, tamanha é a sua importância. 2 frases muito impactantes de Santo Atanásio eu vou dizer agora. A primeira é: ainda que os católicos fiéis à tradição se reduzam a um punhado,
São eles a verdadeira igreja de Cristo. E uma frase que dá jus à sua importância é: se o mundo for contra a verdade, então eu serei contra o mundo. Um verdadeiro pastor. Que Santo Atanásio, ele do céu, interceda por nós, para que nós possamos ser homens e mulheres firmes, fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo. Santo Atanásio de Alexandria, rogai por nós. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa um gostei, deixa um comentário e não perca o próximo vídeo. Até a próxima!